Olá a todos, estamos aqui gravando mais um episódio do Highlights, SPR Highlights. Primeiro agradecer a oportunidade aí da Sociedade Paulista de Radiologia com o grupo de estudos da intervenção. E hoje a gente tem a satisfação de estar aqui com o Dr. Guilherme Mariotti. O Dr. Guilherme Mariotti ele é radiologista intervencionista do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Albert Einstein. E é um prazer muito grande ter aqui, né? Nós começamos o grupo de estudos juntos, agora a jornada de radiologia intervencionista juntos, e é uma grande satisfação. O Mariotti vai falar para a gente hoje, a gente vai discutir um pouco sobre diagnóstico e tratamento minimamente invasivo do câncer de próstata. Mariotti, conta para a gente, no passado, né, ou talvez um conceito mais antigo, era que o diagnóstico era PSA e TOC. O que mudou nesse contexto do diagnóstico do câncer de próstata? Legal. Obrigado também, Denis, e a diretoria científica da SPR em relação ao convite. É um prazer sempre muito grande aí participar. Realmente, Denis, é uma pergunta bastante interessante, né? As ferramentas básicas, o PSA e o toque retal, eu acredito que continuam tendo ainda algum papel, principalmente pela cultura dos urologistas. Agora, o PSA, né, um exame que foi criado, ele foi aprovado pelo FDA em 1990, então ele já está completando aí 30 anos e ele já se provou incapaz de suprir todas as necessidades de que o diagnóstico prostático necessita, né? O toque retal também há uma grande expectativa de que ele tenha aí os dias contados. Agora, com certeza, o grande divisor de águas aí do diagnóstico foi a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, né? É um método, a ressonância antes era usada como um exame de estadiamento para tumores de próstata avançados. E recentemente, aí de 10 anos para cá, que o método acabou indo para um estágio de estadiamento. Então, mesmo pacientes ainda não biopsiados, a ressonância, através de parâmetros acurados de imagem, né, o T2, a restrição de fusão, o contraste paramagnético, as características de perfusão do tecido, conseguem, então, diagnosticar áreas de suspeição para tumores clinicamente significantes. Essa que é a grande sacada, né? E a partir dessas informações, biopsiar, ao que a gente conhece agora, que já está bastante disseminado aí em vários centros, que é a biópsia com fusão de imagens, né? Até a gente estava conversando, né? Talvez há um ano o tema dessa entrevista fosse a biópsia com fusão de imagens, que agora está bastante disponibilizada já em vários centros. E agora o próximo estágio, né, como a gente fala, porque se a gente pode biopsiar, isso pode ser extrapolado para diversos órgãos, para diversas doenças, né? Se a gente pode biopsiar, por que a gente não pode tratar, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, né? Que a gente sabe que no passado, né, quer dizer, qualquer biópsia positiva era uma prostatectomia radical, levando a vários efeitos colaterais, como a gente bem sabe, né? Hoje a gente tem um espaço aí para uma conduta conservadora, né? Talvez até uma observacional, mesmo numa biópsia positiva. Ainda pode falar um pouco para a gente do papel onde tem a prostatectomia radical e aonde que a gente pode aplicar, o que é o RAIFO, né, da próstata, o que consiste o RAIFO, como que é feito, qual o princípio dele e quais seriam os pacientes que teriam benefício nesse cenário, Mariotti? Legal, Denis. Então é assim, né? Para doença avançada, agressiva, muitas vezes até disseminada, né? A retirada radical da próstata continua tendo um papel, inclusive com terapias adjuvantes, quimioterapia, bloqueio hormonal, radioterapia. As técnicas também foram se desenvolvendo, a cirurgia robótica cresceu bastante, né? Isso é num espectro. Agora, as complicações para esse espectro não são desprezíveis, tanto em termos de incontinência urinária, de impotência sexual, de toxicidade retal pela radioterapia. E num outro espectro está aquele paciente que até é interessante, né? Tem estudos de autópsias que mostram que 80% dos pacientes com 80 anos têm algum tumor prostático localizado e não necessariamente faleceram em decorrência daquela doença. Mas onde então se enquadraria o RAIFO? Então, o RAIFO entra nesse meio fio. Como né? que funciona e onde que ele entraria? Ele está nesse meio fio, né? Entre aquela chance de um tratamento que tem os riscos inerentes a eles e é aquela expectativa de não fazer nada, que é o que a gente chama de vigilância ativa, active surveillance, que tem um risco de progressão de doença, a ansiedade de se conviver com um tumor, que não é fácil. Então, nesse meio-fio, que estima-se que seja entre 30% e 40% dos cânceres prostáticos diagnosticados, encontram-se nesse espectro, né? Que é o quê? É um tumor localizado dentro da próstata,
de baixa ou moderada agressividade. E aí a sua outra pergunta, né, que foi em relação aos critérios de inclusão, né? Na verdade, na literatura não há um consenso ainda muito grande de quais os critérios que incluem um paciente para uma terapia ablativa. O que é mais conceitual é que o tumor tem que estar restrito à próstata, então ele precisa de uma ressonância que não cite extensão extraprostática, invasão de vesícula seminal. Tem que ter uma boa biópsia prévia, uma biópsia com fusão de imagens direcionada à área de suspeição, com Gleason 3+3, 3+4, e até alguns autores incluem até o 4+3. E um PSA não muito alto, alguns colocam um máximo de 10 ou um máximo de 15 nanogramas por decilitro, e uma expectativa de pelo menos 10 anos, né, desse paciente. Então, esse é mais ou menos o que há em consenso em literatura. Entendi. E a HIFU você faz, até para explicar para o pessoal, é guiada pela ressonância? Ou faz guiada pelo ultrassom ou pela biópsia? Pelo ultrassom. É um aparelho novo, né, que foi disponibilizado, criado aí nos últimos 5 anos. É diferente daquela HIFU que a gente tinha a experiência para miomas, que era guiado pela ressonância. Agora é um aparelho muito semelhante a um aparelho de ultrassom. Tá. E a técnica também, o procedimento em si não é muito distante de uma biópsia prostática convencional. Então, o paciente, a gente recebe o paciente, é um procedimento ambulatorial, o paciente é sedado ou é submetido a uma anestesia geral, porque ele não pode se movimentar durante o procedimento, e um transdutor transretal que fornece uma imagem ultrassonográfica acurada, junto com fusão de imagem da ressonância previamente realizada, é realizado o planejamento. E esse feixe de ultrassom de alta intensidade, né, que é o que dá a sigla em inglês do HIFU, consegue de uma maneira bastante precisa atingir temperaturas de 80 até 100 graus dentro da próstata. Entendi. E tem algum limite, Mariotti, para tamanho de próstata? Assim, porque existe uma história, talvez, do número mágico dos 50 gramas. Boa pergunta. Vocês que estão com uma experiência aí já razoável nesse cenário e nesse tratamento, como que ficou isso? Qual é o conhecimento atual? Denise. Os primeiros estudos realmente mostravam que o volume prostático era um fator limitante importante. Não tanto em a chance de você detectar e tratar o tumor de maneira eficaz, mas porque a terapia ablativa dentro da próstata, como ela tem a cápsula que restringe todo aquele processo, ela dá muito edema, muita hemorragia intratecidual. Então, a principal complicação até é a retenção urinária aguda. Então, para minimizar isso, o que a gente faz o paciente recebe uma sonda vesical de demora e ele vai ficar com essa sonda por no mínimo uma semana e depois é retirado oportunamente no retorno com o urologista, né? Entendi. Fora a retenção, alguma outra complicação relacionada ao procedimento? Você falou ambulatorial, quer dizer, ele vai de alta no mesmo dia? Ele vai de alta no mesmo dia. Tá. E ele consegue voltar, então, às atividades laborais dele em curto espaço de tempo, né? Só complementando um pouquinho o que eu havia esquecendo em relação às próstatas volumosas, o que a gente faz também para próstatas grandes é levar o aparelho para o centro cirúrgico. E aí, numa parceria com o pessoal da urologia, a gente consegue que eles façam no mesmo procedimento a ressecção transuretral, a RTU da próstata. Então, com isso, já diminui bastante a chance da retenção urinária e a gente consegue tratar de maneira eficaz o tumor. Agora, as outras complicações, né, Denise, são realmente bem frequentes. A incontinência urinária e a impotência sexual, tem alguns autores que até desconsideram porque os níveis são realmente muito baixos e costumam ser, inclusive, temporários. A complicação mais temida é a fístula retal, né? Tem alguns casos descritos na literatura mundial, mas são realmente casos muito esporádicos, mas exigem uma adequada cautela em relação à preservação da mucosa do reto, que é refrigerada durante todo o processo, e um acompanhamento em tempo real da área ablada, porque até o tecido necrótico quente pode escorrer e causar algum dano. Mas para isso há mecanismos técnicos que durante o procedimento é possível minimizar todas essas complicações. Você acha que, nesse ponto de vista, né, é um procedimento que vai estar mais disponível? Ele está começando, né, agora, mas como você enxerga isso, até num cenário de uma medicina de uma população maior, né? A gente sabe que
é uma doença muito prevalente, né, Mariotti? Então, câncer de próstata, ainda mais esses 6 em cada 10 homens algum dia na vida vão ter um Como tumor que você de próstata. vê esse avanço da Raifu? Por enquanto, claro, o custo do instrumental ainda é um fator limitante, mas a gente acredita que, como foi a biópsia com fusão, por exemplo, em curto ou médio intervalo de tempo, esse exame vai estar disponível nos grandes centros, pelo menos, né, juntamente com outras terapias ablativas, como a crioablação, que também tem uma promessa exponencial de aplicação em vários tecidos, inclusive na próstata. Então, o que é interessante, né, é que a radiologia intervencionista foi tendo aquele papel mais como que antes era um papel bem coadjuvante, né, de uma área acessória às outras disciplinas, mas agora a expectativa e por isso a divulgação e todos esses trabalhos que têm sido feitos pela Sociedade Paulista de Radiologia, por nosso grupo de estudos, é a divulgação para que a radiologia intervencionista realmente tenha um protagonismo na assistência ao paciente, né? E para isso a interação multidisciplinar com reuniões de boards oncológicos sempre potencializa o que um aparelho como esse, por exemplo, pode performar, né? Então, cada um junta a sua expertise com imagem, com procedimentos cirúrgicos e o beneficiado final é sempre o paciente. É importante, né, esse contato com o paciente, né, Mariotti, para a radiologia intervencionista. Então, a gente está hoje aqui, por acaso nós estamos gravando, e temos também o grupo de estudos, né, que é o grupo de estudos de radiologia intervencionista da SPR. Eu acho que é uma oportunidade grande, né, você, colega e radiologista que está assistindo a gente, de justamente a gente trocar essas experiências aí nesse dia, né? Então esse grupo coordenado também está sempre aberto a todos, tem a programação no site da SPR e é uma oportunidade até de trazer casos. Vocês já mostraram alguns casos, né? Acho fantástico aqui os casos de Raifu, já trouxeram e acho que essa é a mensagem. Então, Mariotti, eu queria agradecer demais aí a participação aí na SPR Highlights, aí em nome daí da sociedade. E agradecer também essa parceria que a gente tem tido aí. Legal, o prazer é meu. Obrigado pela atenção aí de todos e fico à disposição aí. Podem entrar em contato quando precisarem. Obrigado a todos. Obrigado.